Graça e paz a todos, meus irmãos. Vamos dar continuidade às nossas meditações nesses períodos, na qual nós estamos de quarentena ainda. Então eu quero convidar os irmãos a deixarem suas Bíblias abertas aí em 1 João, no capítulo 1. Nós faremos a leitura logo mais dos versos 5 até o verso 7. Então, 1 João, capítulo 1, faremos a leitura dos versos 5 a 7. Meus queridos, nós temos dedicado as últimas semanas a meditar sobre a importância de confirmarmos a nossa fé. Eu acredito que esse tem sido um tempo oportuno para que façamos isso. Muitas dúvidas têm vindo à nossa mente, muitos pesares têm permeado a mente de muitos crentes. E nossos pensamentos, eles têm devagado muito nesses dias maus. Para alguns, é muito tempo livre. Um tempo livre para pensarmos nas dificuldades da vida, para pensarmos no que temos enfrentado. E alguns questionamentos acabam vindo aos nossos corações. Daí a importância de analisarmos a nossa fé, de vermos se verdadeiramente somos ou não servos do Senhor, se estamos em uma caminhada correta ou não em direção à glória celestial. Eu sei que muitas dúvidas podem estar acometendo o seu coração neste momento, mas a certeza de nossa filiação real, a compreensão do nosso destino final, conduzem o verdadeiro crente a uma paz sem igual. Uma paz que, segundo as próprias Escrituras nos dizem, excedem todo o entendimento. E é por esse motivo que eu julgo muito importante que, a partir de hoje, gastemos um pouco de tempo meditando sobre as características que expressam um verdadeiro cristão. Quais são as marcas de um verdadeiro cristão? O que é aquilo que se espera? Entender e compreender em que caminho estamos trilhando, que porta temos entrado é importante, mas buscar reconhecer essas marcas nos conduzirão ainda mais para a presença do Senhor. E o texto que eu escolhi foi esse que eu acabei de lhes dizer, 1 João, capítulo 1. E é importante dizer aos irmãos que, ao escrever a primeira epístola, o apóstolo João ele teve um duplo propósito. O primeiro era o de expor os erros doutrinários de falsos mestres que estavam adentrando nas igrejas recém-fundadas, principalmente da Ásia Menor, e começavam a pregar um evangelho distorcido, um evangelho distante da realidade do que Cristo nos havia ensinado. Ensinando uma doutrina conhecida como gnosticismo. E esse gnosticismo, que era uma mistura de filosofia grega com misticismo judaico, atrelados ou colocados dentro do cristianismo, afirmava que o corpo era mau, que o espírito era bom, mas o principal cerne de seu ensino era afirmar o seguinte: tudo que nós fazemos no corpo, ou seja, tudo que nós fazemos em vida, é justificável. Isso não será julgado por Deus. Isso não será punido por Deus. Porque o corpo é mau. E por mais incrível que pareça, quase 2000 anos depois, doutrinas iguais a essa continuam sendo anunciadas aqui na igreja. Não na nossa igreja, mas na igreja cristã como um todo. E essa doutrina,
ela tem sido difundida com outra roupagem. Hoje, nós não escutamos os gnósticos, mas nós escutamos a ideia de um crente carnal. Nós escutamos a ideia de um crente especial, semelhante a Deus. Alguém de que Deus necessita e de que não irá punir todos os pecados. Porque nós não somos perfeitos e não temos obrigação de viver uma vida perfeita nesta terra. Eu acredito que esse seja o único ponto de veracidade no que eles pregam. Não somos perfeitos. Mas por não sermos perfeitos, nós precisamos buscar a perfeição que é em Cristo Jesus. Então o apóstolo João, ele escreve a sua primeira epístola com esse intuito, com essa ideia, a ideia de combater essa falsa doutrina, mas ele também prega com outro objetivo, o objetivo de confirmar a fé dos verdadeiros cristãos na doutrina apostólica, na doutrina evangélica, na doutrina dos evangelhos. Então, quando João escreve o seu evangelho, ele primeiramente escreve para descrentes. Ele escreve para que aqueles leitores creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E crendo que Jesus é o Filho de Deus, eles tenham vida em seu nome. É isso que ele nos diz lá em João, capítulo 20, verso 31, quando ele diz: estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. É isso que nós lá encontramos em João, capítulo 20, verso 31. Entretanto, anos se passaram. Aqueles que não conheciam a Cristo, hoje conhecem. Aqueles que não conheciam a Cristo e hoje estão convertidos em seu nome, estão agora sendo atacados. Estão tendo a sua fé abalada. Abalada pela perseguição que começava a se alastrar pelo mundo antigo. Era abalada pela morte iminente de muitos amigos e parentes que se autoproclamavam cristãos. Então João escreve a sua primeira epístola também com este segundo objetivo: dar-lhes segurança de sua salvação. Eu acredito, meus irmãos, que em tempos maus como esse que temos vivido, essa certeza, essa segurança nos fortalecem, nos fazem querer viver ainda mais intensamente, não para aproveitarmos o que esse mundo tem a nos dar, mas para termos o privilégio de glorificar e agradecer ao Cristo que morreu por nós. Foi por isso que o apóstolo João, lá em 1 João, capítulo 5, verso 13, ele escreve: estas coisas escrevi a vocês, que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que vocês têm a vida eterna. Então, a fim de realizar esse propósito, o apóstolo João escreve várias evidências durante toda esta carta. Evidências essenciais de uma conversão autêntica, pelas quais nós podemos examinar as nossas vidas e comprovar a autenticidade de nossa confissão. E é esse o nosso objetivo a partir de hoje: apresentar estas essências, estas características essenciais. E a primeira destas características é a que um verdadeiro cristão, ele andará na luz. E eu lhes convido a voltar seus olhos a 1 João, capítulo 1, e lerem juntamente comigo os versos 5 a 7, que dizem assim: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos orar. Santo Deus, nós louvamos ao Senhor neste momento, ó Pai, e te pedimos, ó Santo Deus, recebe a nossa oração. Recebe o culto, ó Deus, que te oferecemos, mesmo distantes, ó Pai. Mesmo sem termos aquela comunhão próxima que sempre caracterizou o teu Evangelho e os servos do Senhor. Nós te pedimos, ó Santo Deus, recebe nossa vida, Pai. Recebe nosso culto. Honra a tua palavra neste momento e aplica esta palavra aos nossos corações. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, um verdadeiro cristão, ele andará na luz. Por que essa é a primeira característica? Por que isso é tão importante? Simples. Porque o verso 5 de 1 João, ele já nos anuncia algo impactante. O verso 5 justifica todo o motivo desta característica. O verdadeiro cristão andará na luz. Por quê? Porque Deus é luz. Leia comigo novamente o verso 5. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Nós notamos aqui neste verso que o apóstolo João chama a nossa atenção ao fato de que a mensagem que ele e que os demais apóstolos anunciavam não é de autoria deles. Não era uma mensagem humana que brotou das suas mentes e que eles falavam o que eles pensavam ou o que eles imaginavam. Mas a sua mensagem, o seu ensino e, por consequência, a sua teologia, elas advêm do trono Altíssimo. Foram inspirados pelo Espírito Santo a anunciarem aquela mensagem. Uma teologia não humana, mas uma teologia divina. E a compreensão primária desta teologia é que Deus é luz. Nesta passagem, nós somos apresentados à riqueza do ensino que começou com o próprio Senhor Jesus. E a síntese de seu ensino é que Deus é luz. Mas o que isso significa? Nós poderíamos tirar pelo menos 4 lições logo desse primeiro verso aqui. A primeira lição é que Deus é luz porque é de sua natureza revelar-se. Nós só conhecemos a Deus porque ele se revelou a nós. É de sua natureza revelar-se àqueles que lhe servem. Deus não vive no oculto. Deus não vive envolto em trevas. Deus vive envolto em luz. E assim como a propriedade da luz é brilhar, é destituir as trevas. Dizer que Deus é luz significa dizer que Deus não se oculta de ninguém. Deus se revela. Deus se revela através da natureza, como o salmo que lemos semana passada, o Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Jesus, ele disse: olhem o lírio dos campos, olhem as aves dos céus. Ao contemplarmos o lírio e as aves, nós contemplamos o cuidado e a ação de Deus no meio da sua criação. Paulo diz que a ira de Deus se manifesta porque Deus revelou-se e o homem negou-se a aceitar a sua revelação ou a se curvar à grandeza da sua majestade. Deus é luz. E por ser luz, Deus quer que os homens o conheçam.
Deus quer que os homens se relacionem com Ele. Deus quer que os homens sejam atraídos por Ele. Neste sentido, Deus é luz. Mas em segundo lugar, Deus também é luz porque Ele é perfeito. Porque há perfeição moral nele. Porque há perfeição absoluta nele. A palavra do Senhor nos diz durante todas as Escrituras que Deus é santo, que Deus é puro. Não há nele mácula alguma, não há nele trevas alguma. E por ser imaculado, por ser puríssimo, todo o seu ser, toda a sua obra, tudo que ele faz é puro. Então, assim como a luz nos revela todas as imperfeições, por Deus ser a própria luz, vemos que nele não há imperfeição alguma. Dizer que Deus é luz também, em terceiro lugar, nos traz o sentido de que nada pode ficar oculto aos seus olhos. Deus é luz, e o apóstolo Paulo nos diz que habita em luz inacessível. A luz penetra nas trevas, as trevas não prevalecem contra ela. Dessa forma, faltas ocultas, pecados ocultados pelas sombras, são expostos pela luz de Deus. Seja pela luz da sua palavra, seja pela luz do seu evangelho, é impossível esconder-se de Deus. Seja nos confins da terra, seja nas profundidades do mar, é impossível ocultar-se de Deus. Eu lhe convido, abra sua Bíblia lá no Salmo 139. Para entendermos um pouco o que isso significa. Abra sua Bíblia lá no Salmo 139. Se você já abriu, acompanhe comigo. Se não teve essa oportunidade, apenas me escute. Diz assim o texto sagrado: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, a tua mão direita me sustentará. Se digo, as trevas com certeza me encobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Não há como encobrir nada de Deus. Não há como ocultar nada de Deus, porque Deus é luz. Porque Deus é luz. E Deus penetra no mais profundo de nossas almas. Deus conhece verdadeiramente quem eu sou. Deus conhece verdadeiramente quem você é. Nós não podemos nos enganar. Nós não podemos fechar os nossos olhos para a realidade de que Deus, Ele conhece aqueles que são seus. De que Deus, Ele ama os seus filhos. E que como um pai amoroso, Ele cuidará, corrigirá e endireitará o caminho daqueles que o seguem. Mas em quarto lugar,
Deus é luz no sentido de que nele não há treva alguma. Não há trevas alguma em nosso Deus. Nos escritos de João, trevas tem sempre um sentido de conduta moral. E João ele sempre trata de um dualismo, no qual ele demonstra que trevas e luz são inimigas irreconciliáveis. As trevas expressam ignorância de uma vida à parte de Deus. Lá em João capítulo 12, versos 36 e 46, João diz o seguinte: enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. O verso 46 diz: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Permanecer em trevas, viver em trevas, significa viver em uma vida de imoralidade, uma vida sem Cristo, uma vida distante de Deus, uma vida carnal, uma vida pecaminosa, uma vida não regenerada. É por isso que nos é dito que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Concluímos com isso que, sendo Deus puro em seu ser, sendo Deus santo em suas obras, ele não pode tolerar as trevas, nem pode ter comunhão com aqueles que vivem em trevas. Porque antes de tudo, Deus é luz. Mas vamos continuar. Vamos abrir, vamos voltar lá para o texto de 1 João. Então, retornemos lá para 1 João 1 e vamos ler o verso 6. O verso 6 diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Eu chamo a atenção dos queridos para a palavra comunhão. Essa palavra comunhão aqui, ela deriva do grego koinonia, e ela denota o sentido de uma comunhão íntima. Não é uma comunhão apenas de estarmos em um lugar comum, mas era uma comunhão no sentido de termos intimidade. Dessa forma, o versículo ele nos afirma que ter comunhão com Deus não é conhecer a Deus. Não é viver com pessoas que amam a Deus, mas é ter intimidade com Deus. É viver estritamente com Ele, tendo amor por Ele, comunhão com Ele, buscando agradar a Ele. Isto implica, então, meus queridos, em um relacionamento próximo, em um relacionamento íntimo. E aqui vem a primeira peneira pela qual nós poderíamos passar a nossa fé. Como está a sua intimidade com Deus? Como está a sua intimidade com Deus? Eu vi esses dias uma frase de um pregador congregacional, na qual ele disse que o maior sucesso não é sermos conhecidos pelo mundo, mas é sermos conhecidos por Deus. A medida do sucesso, já disse certo escritor que me foge o nome nesse momento. A medida do sucesso para a humanidade não deveria ser o número de seguidores que nós temos, mas sim o fato de que Cristo intercede em nosso favor. O fato de que Deus, o nosso Pai, nos ama e conhece a cada um de nós.
É isso que significa ter koinonia com Deus. Se dissermos que temos koinonia com Ele, intimidade com Ele, e andarmos em trevas, mentimos. Não há sentido desse tipo de relação. A palavra aqui, meus queridos, traduzida por trevas, ela vem do original skotos. E ela traz a ideia de uma cegueira, de uma ignorância a respeito das coisas divinas. Então, uma exegese mais aprofundada desse texto nos diz o seguinte: se dizemos que temos intimidade com Deus, mas ignoramos as suas exigências, ignoramos o que lhe agrada, ignoramos o que lhe satisfaz, mentimos e não praticamos a verdade. Essa palavra aqui, trevas, ela é usada para identificar pessoas nas quais a escuridão se tornam uma realidade em suas vidas. Elas não são governadas pela luz de Deus, mas são governadas pela escuridão, pelas trevas. Desta forma, andar nas trevas significa viver no erro, no pecado, na ignorância de Deus, em hostilidade a Ele. Nesse caso, João afirma veementemente: mentimos e não praticamos a verdade. Pois como podemos dizer que amamos a Deus se fazemos o que Ele odeia? Como podemos dizer que amamos a Deus se estamos distantes da sua vontade, se estamos distantes do seu querer? Agora eu chamo a atenção dos irmãos para o verso 7. Vamos para o verso 7. Voltemos aqui ao texto. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O verdadeiro cristão, meus queridos, ele não pode andar em trevas. Porque se ele está em trevas, como o verso 6 nos diz, ele mente. Então, qual é a verdadeira característica de um cristão? O que é que essencialmente representa um cristão? O verso 7 nos diz: o verdadeiro cristão anda na luz, como ele, quem? Deus, está na luz. A palavra aqui andar, no original, traz o sentido não de andar junto, mas traz o sentido de andar em volta, de rodear. Metaforicamente, ela é usada para denotar a conduta de uma pessoa. Então, quando o texto diz, se andarmos na luz, ele está querendo dizer no original, se permanecermos em volta, ao redor da luz, se permanecermos próximos da luz, aí sim, nós manteremos comunhão com Ele. Por quê? Porque Ele está na luz. Então é importante nós notarmos que não apenas andamos, mas andamos no verbo original, no presente. E todo verbo, no grego original, que está no presente, ele indica uma ação contínua. Ele não indica apenas uma ação que está ocorrendo naquele momento, como ocorre, por exemplo, no presente do português. Mas ele indica uma ação que permanece acontecendo. É uma ação contínua. E dessa forma, o apóstolo João nos ensina que andar na luz não é uma prática cristã, mas é o estilo de vida de um cristão. Entretanto, é necessário que tenhamos cuidado para entender que o apóstolo aqui, ele não está ensinando de maneira alguma que o cristão pode alcançar
em vida um nível de perfeição tal que ele possa se libertar completamente do pecado. Em Cristo, nós somos livres da culpa do pecado. Em Cristo, nós somos livres do poder do pecado. O pecado não mais preside a vida do cristão. Mas da presença do pecado, nós seremos livres na glória eterna, quando estivermos com Ele. Então nós precisamos entender algo aqui. O que caracteriza o verdadeiro cristão é que ele sempre está próximo da luz. Ele sempre está em volta da luz. Ele não se afasta. Ele não se distancia da verdadeira luz. Mas a luz está sempre próxima a ele. É como alguém em um período de inverno, em tempos, em lugares onde há neve, e acendem uma fogueira. Eles não caminham para longe da fogueira, porque a fogueira lhes traz calor, lhes traz proteção. A luz daquelas chamas lhes traz segurança. É isso que acontece com o verdadeiro cristão. Ele está sempre próximo da luz. Porque o brilho daquela luz, o calor daquela luz, lhe traz segurança, lhe traz paz. Então João, ele não está sugerindo aqui que a vida do cristão será um reflexo perfeito do caráter de Deus, ainda aqui em vida. Cremos que isso ocorrerá na glória futura, quando com Ele estivermos na glória, mas enquanto vivermos aqui, infelizmente, essa perfeição total não será possível. Mas isso não nos dá o direito ou a desculpa de vivermos como queremos, achando que Deus tem a obrigatoriedade de nos aceitar. O que João está dizendo aqui é que o estilo de vida de um verdadeiro cristão refletirá o Deus a quem ele serve. Refletirá o Deus a quem ele ama. Ocorrerá em conformidade ao que Deus tem revelado de si e da sua vontade. Pois embora a vida do crente verdadeiro ela seja marcada por lutas, ela seja marcada por fracassos intermitentes, haverá uma diferença marcante entre a sua vida e a vida de um descrente. O crente pode até cair e irá cair, mas ele jamais permanecerá caído. O crente pode até cair no pecado, mas jamais permanecerá na prática do pecado. A evidência da salvação, meus irmãos, não é o perfeccionismo de palavras, não é o perfeccionismo de ações externas, mas é a capacidade de sempre estar próximo da luz. A perfeição de palavras, a honestidade moral, a honestidade social, o bom comportamento, são apenas reflexos daquilo que Deus ele tem feito em nossos corações. São apenas reflexos daquilo que Deus tem trabalhado no coração de um verdadeiro crente, de alguém que verdadeiramente foi transformada, remida pelo sangue de Cristo, de alguém que abandonou tudo o que lhe era valioso nesta terra e se apertou a entrar pela porta estreita e que anda atentamente pelo caminho apertado. Essa é a evidência, meus irmãos.
Nós podemos até pecar, mas não teremos mais prazer no pecado. O pecado agora, ele nos causa tristeza. O pecado agora, ele nos causa dor. O pecado agora, ele nos causa asco. Nós não temos mais prazer no que o mundo nos oferece. E não se iluda. Não se iluda. A evidência da salvação, meus irmãos, não é a capacidade de nunca pecarmos, mas é a capacidade de estarmos constantemente examinando as nossas vidas e diariamente ansiarmos, anelarmos por uma vida crescente e em real conformidade com a natureza e a vontade de Deus. Pois como eu falei agora há pouco, o verdadeiro crente ele pode até cair durante a caminhada. O caminho é apertado. O caminho é pedregoso. No caminho há espinhos. Ele pode até cair, mas ele não permanecerá caído. Ele pode até desviar-se do seu caminho por um breve intervalo de tempo, mas o Espírito Santo que há nele lhe chamará à realidade e ele retornará ao caminho apertado que lhe conduz ao reino dos céus, que lhe conduz à glória em Cristo Jesus. Concluímos então, meus queridos, que a primeira característica de um verdadeiro cristão é a sua busca incessante de andar na luz. Mais uma vez eu lhe convoco, eu lhe convido, eu lhe aconselho. Faça um exame crítico de suas vidas e busque entender se você, assim como eu, temos andado na luz. Se sim, continuemos a fazê-lo com zelo, com esforço, com amor, para que a glória de Deus se manifeste ainda mais em nossas vidas. Se não, o que lhe falta? O que tem lhe impedido de fazer isso? Busquemos a vontade de Deus para nossas vidas e busquemos andar na luz, porque Ele está na luz. Que o Senhor nos abençoe. Só lhe dê glória. Amém.